paixão de mulher. Gaivota pede desculpas pelo que aconteceu no casamento. Júlia indaga se foi o Sebastião quem mandou ela vir ali. A mulher nega e diz que o rapaz não sabe que ela veio. A mais velha ressalta que desculpas não resolverão nada. Gaivota confessa que está envergonhada por ter estragado a festa e afirma que pedir desculpas não consertará nada. Júlia questiona o que ela está fazendo em sua casa. A mulher enfatiza que a mãe dela é a pessoa mais importante de sua vida e que por ela é capaz de qualquer coisa. Ela destaca que aguenta tudo, menos verem maltratarem sua mãe, e conta que perdeu a cabeça ao verem falando besteiras para ela. A matriarca dos Valejos pergunta se não havia outra forma de resolver a situação. Gaivota concorda e diz que, por isso, está muito envergonhada diante de todos. Júlia afirma que ela precisa aprender a controlar seu temperamento, e reconhece sua coragem e decência por ir até lá falar com ela, mas confessa estar chateada com tudo o que aconteceu. Diz que só aceita por causa do Sebastião. Gaivota agradece e se encaminha para sair da residência. Júlia a chama e entrega seu dinheiro. A jovem pega o valor e agradece. Em seguida, se retira da casa. Paula pergunta à mãe o que a mulher foi fazer lá. Júlia permanece em silêncio. Gaivota conta à mãe que não sabe se suas desculpas terão serventia, pois Júlia está muito chateada. Carmela e Maracuxa destacam que as desculpas terão sim valor e pedem paciência. Venezuela pergunta como foi a confusão. Gaivota explica que não aguentou ver maltratarem sua mãe. Sebastião liga para a amada. As meninas ficam surpresas ao ver o celular tocar. A mulher sai do local para falar com o amado. Paula questiona o motivo da mãe não demitir as mulheres e pergunta se foi Sebastião quem a convenceu. Júlia nega e diz que Otávio a mataria se ela despedisse as duas por causa daquilo. Paula afirma que a mãe se arrependeu. A matriarca nega e conta que Gaivota foi pedir desculpas, o que, para ela, vale muito. A mais jovem comenta que não entende o que a mulher tem para encantar todo mundo. Júlia ressalta que não é por Gaivota, mas por Lúcia. Comenta que Sebastião deve voltar com a mulher certa, e se ela demitir Carmela e Gaivota, ele retornará. Paula concorda com a mãe. Gaivota conta ao amado que Júlia devolveu seu dinheiro. O homem diz que está feliz e se despede para pegar o voo. Ele declara que a ama. A mulher retribui o sentimento. Lúcia chama Valerro e avisa que já estão embarcando, fazendo piada com o celular dele. Gaivota conta à mãe que Júlia devolveu o dinheiro. Carmela fica animada. Raul comenta com um colega sobre o celular que a mulher trouxe. Margarida e Maracuxa alertam a amiga para tomar cuidado com o aparelho, pois é muito valioso e deve custar cerca de 6 ou 7 milhões de pesos. Carmela se surpreende e pergunta como alguém pode pagar tanto por um celular. Maracuxa explica que ele tem muitas funcionalidades. Gaivota diz que vai cuidar bem do aparelho. Policiais vão até a casa dos Valejos. Informam a Júlia que prenderam um rapaz tentando roubar o depósito, e que o homem afirmou ter participado de um falso sequestro contra Otávio Valerro. Júlia fica confusa. Bernardo conta que nunca houve sequestro e que foi tudo armado para fazerem parecer que o pai estava em perigo. O policial explica que esses criminosos criam situações para que a vítima acredite estar sendo sequestrada e, quando alguém finge salvá-la, ela sente gratidão. Bernardo pergunta quem avisou seu pai sobre o sequestro. O policial revela que foi Teresa Soares. Júlia destaca que Ivan, mais uma vez, estava certo, e diz que sabia que Otávio tinha um bom coração e retribuiria de alguma forma. Gaivota canta enquanto colhe café. Aurélio avisa Carmela que a patroa quer falar com ela. A mulher se surpreende. Bernardo pergunta se a mãe quer que ele fale com a mulher. Júlia nega e pontua que essa é uma conversa que elas já deveriam ter tido há anos. Diz que, se necessário, chamará o filho. Carmela chega ao escritório. Bernardo se retira. Júlia afirma que as duas mulheres são aproveitadoras e que quer elas longe dali. Carmela fica confusa e diz que achava que tudo já estava esclarecido. A matriarca comenta que acreditava no arrependimento, mas percebeu que ambas são golpistas. Carmela afirma não entender e pergunta se foi chamada para ser expulsa da fazenda. Raul tenta se aproximar das meninas, mas Margarida o expulsa. Gaivota comenta que, para tudo dar certo com Sebastião, ela precisa se entender com Dona Júlia. A mulher afirma que isso nunca acontecerá, pois aquelas pessoas não as enxergam como iguais. Ela pergunta se realmente vale a pena tanto esforço por um homem. Gaivota ressalta que fala isso porque não conheceu Otávio, e diz que Júlia deve ter um bom coração, senão Otávio não teria se casado com ela.
Margarida diz que nem todo mundo tem bom coração e que Gaivota é inocente demais. Gaivota insiste que Sebastião vale o esforço. Margarida comenta sobre Salinas e diz que ele também é louco por ela. A mulher afirma que não pode fazer nada, pois ama demais Sebastião. Carmela diz que não entende por que Gaivota está falando essas coisas e achava que tudo estava resolvido. Júlia explica que foi uma decisão tomada agora. A camponesa pergunta o motivo. A matriarca dos Valejos se recusa a explicar e diz que quer as duas longe da sua família. Carmela pede desculpas por as coisas não terem saído como planejado e afirma não entender o que está acontecendo. Júlia lamenta não ter se livrado delas antes. Carmela comenta que a mulher nunca gostou dela, e no fundo sempre soube o motivo. Ela ressalta que era por sempre ter sido próxima de Otávio, mas que essa proximidade era porque precisava aprender com ele, e conta que desde os 13 anos colhe café. Júlia pergunta se ela está insinuando que sentia ciúmes dela. Carmela responde que não sabe o que isso significa, mas que Júlia sabia que Otávio confiava nela. A Valerro questiona se ele confiava ou se aproveitava dela. Carmela começa a chorar e admite que Otávio se aproveitou dela, mas porque viu seu esforço. Afirma que ele a recompensou com salário, e que esse salário sustentou a ela e a filha. A mulher sai do escritório chorando. Lemarcus acorda a namorada com café na cama. Marcela conta que sonhou com o pai e diz que ele não gostou do feijão dela e saiu bravo da mesa. O homem comenta que talvez o pai dela não estivesse bravo com ela. A mulher afirma que ele estava bravo com todos e diz que o pai sempre deu o exemplo de respeito em um relacionamento. Ela destaca que todos estão desrespeitando esses exemplos. Lemarcus diz que ela está assim por causa do que aconteceu e que talvez Sebastião e Gaivota precisem morar longe para testar se o amor resiste. Margarida insinua que Lúcia pode estar envolvida com Sebastião em Nova York. Gaivota afirma que confia em Sebastião. A mulher alerta para não confiar na bruxa e lembra que Lúcia sabia da relação entre eles, mas mesmo assim provocou. Gaivota pergunta o que fazer. Margarida incentiva a ir para Nova York. A mulher se mostra receosa e diz que ele deve voltar logo. Comenta também que não sabe mexer direito no celular que ganhou. Raul observa as duas. Margarida percebe e reclama com ele. Lúcia convida Sebastião para ir à casa dela. O homem diz que tem muito trabalho acumulado. A mulher avisa que, a partir de agora, ele pode contar com ela para tudo. O carro dela chega, e ela se despede, reforçando que ele pode contar com ela para o que precisar. Aurélio encontra Carmela chorando e pergunta o que houve. A mulher disfarça e avisa que a patroa quer falar com ele. O homem fica confuso e vai até a patroa saber o que houve. Júlia avisa que Carmela e Gaivota não trabalham mais na fazenda. Aurélio questiona o motivo. A matriarca se recusa a explicar e manda ele verificar as contas e pegar o dinheiro. Aurélio diz que respeita a decisão, mas ressalta que, pela memória de Otávio, ela deveria ao menos dar uma justificativa para demitir as melhores colhedoras. Diz que isso não é justo e que não foi isso que aprendeu com Otávio. Maracuxa chega com água para os trabalhadores. Gaivota retira a pochete e a deixa no chão. Comenta com a amiga que amanhã irão começar a colheita do café especial. Margarida confessa que, quando chegou na fazenda, não gostava do trabalho, mas agora está feliz. Gaivota pontua que, por isso, não quer ir para Nova York, pois lá não existem essas maravilhas. Maracuxa observa que isso complica, já que Sebastião não é do campo e só esteve ali por causa dela. Margarida elogia Salinas e diz que ele é lindo. Gaivota afirma que ele irá ensiná-las a cultivar o próprio café e pede atenção. Maracuxa avisa que a mãe de Gaivota está à sua procura e comenta que ela parecia triste. Gaivota sai nervosa. Aurélio destaca que Gaivota colheu 250 quilos de café em um dia e diz não saber como explicar isso aos outros. Júlia responde que isso não mudará sua decisão. O homem afirma que ela está demitindo as duas por um incidente no casamento de Ivan, que nada tem a ver com a fazenda. A matriarca reafirma sua decisão. Aurélio lembra que amanhã será a colheita do café especial de Otávio e que foi ele quem escolheu Gaivota e Carmela para esse trabalho. A mulher responde que ele está enlouquecendo e manda que se sente. Revela que a polícia prendeu um suspeito do falso sequestro, e que era tudo um golpe para Otávio acreditar que seria sequestrado, com Gaivota o salvando em troca de recompensa. Aurélio nega e afirma que Gaivota é incapaz de tal coisa, sendo a melhor pessoa do mundo. Júlia declara que não importa o que pensam, pois o homem preso confessou tudo, e elas traíram a confiança de Otávio para se aproveitarem dele. Aurélio sugere ouvi-las. A matriarca nega e diz que elas não podem saber o motivo.
Ordena que sejam afastadas imediatamente e proíbe qualquer contato, sob pena de demissão. Paula conversa com o rapaz por aplicativo de namoro. Arthur liga para ela e diz que conversou com Aurélio sobre trabalhar na fazenda. A mulher diz que o irmão está em lua de mel e que ele precisa esperar o retorno dele. Pergunta o que ele planeja fazer na fazenda. O gringo diz que pode ser catador de café ou qualquer outra função. Paula se surpreende e reclama por ele preferir algo inferior ao trabalho no escritório. O homem afirma que não aprenderá nada atrás de uma mesa e que tudo o que precisa está no campo. Bernardo insiste para a mãe contar tudo à família. Júlia se recusa e diz que, se contasse, Marcela acabaria contando para Sebastião. O homem diz não acreditar que Gaivota seria capaz de enganar alguém, e questiona como ela poderia saber que o pai daria um terreno em gratidão pelo sequestro. Júlia destaca que nem ela nem os filhos sabem como era a relação entre Otávio e as mulheres, e acredita que talvez tenham mencionado o desejo de ter um terreno. Afirma que ela mesma cuidará disso, pois Sebastião teria uma reação negativa. Marcela e Lemarcus avisam que vão à cidade comprar algumas coisas. Bernardo se junta a eles para levar Gabriela ao aeroporto. Gaivota encontra a mãe. Carmela conta que Júlia não quer mais vê-las na fazenda. Aurélio chega e diz que elas devem partir. Ele ressalta que a mulher não quer vê-las depois do que aconteceu no casamento. Gaivota afirma que esse não é o motivo, diz que pediu desculpas e não entende a situação. Enfatiza que sempre foram leais a ele e pergunta se ele sabe de algo mais. O homem responde que Júlia quer que elas saiam imediatamente. Carmela pede à filha que pese o café e vá embora. Gaivota afirma que tudo isso é muito estranho e diz que acreditava que Júlia havia aceitado suas desculpas. Começa a chorar copiosamente. Carmela pede que a filha vá embora e destaca que a fazenda pertence a Júlia, que faz o que quiser. Gaivota diz que ela não entende nada de café e que se comprometeu com Otávio a cuidar do café especial. Afirma que precisa cumprir sua palavra. Aurélio pede para ela não pensar mais nisso e diz que outros funcionários podem assumir a função. Gaivota, entristecida, afirma que se ele pensa assim, não há mais nada a fazer. Ela sai do local com a mãe. Lúcia conta ao pai que Sebastião está apaixonado por uma colhedora de café. Eduardo diz que Sebastião se cansou dela e se apaixonou pela colhedora. Afirma que as dívidas o estão matando e que será morto se não conseguir dinheiro. A mulher comenta que Júlia deu alguns conselhos para ela reconquistar Sebastião. O homem pontua que um filho resolveria isso, pelos 25% adicionais. Lúcia afirma que Lucrécia e Ivan estão em vantagem. Eduardo diz que ela deve fazer o que for preciso e pede que não fale. Paixão de mulher. Sebastião tenta ligar para Gaivota, mas o dispositivo está fora de área. Raul vê o aparelho tocando. O Valerro decide ligar para a irmã e comenta que não está conseguindo falar com Gaivota. Marcela conta que está na cidade, mas diz que assim que chegar pode ir falar com a mulher. Sebastião recusa e afirma que vai ligar para Aurélio. Bernardo pergunta se o irmão está procurando por Gaivota. Marcela confirma e diz que ele está apaixonado por ela. Ela ressalta que não dá uma semana para ele voltar à Colômbia. Sebastião liga novamente para Gaivota. Raul, disfarçadamente, pega o celular. Lúcia visita o Valerro e conta que o apartamento dela está um desastre, pois o vizinho estourou um cano durante uma reforma. Sebastião pergunta se ela precisa de ajuda e se oferece para ir até o local ver o estrago. A mulher recusa e afirma que está tudo sob controle, apenas está sem onde ficar. Sebastião percebe o que ela pretende sugerir. Ela nota e diz para ele esquecer o que foi dito. Explica que veio falar com ele porque pensava que ainda eram amigos e que já tentou com várias amigas, mas nenhuma pode ajudá-la. Pergunta se pode ficar ali por um tempo, enquanto procura um hotel. O homem concorda. Gaivota volta irritada para a plantação para pegar suas coisas. Margarida pergunta o que aconteceu. A mulher diz para ela perguntar ao Aurélio, ressaltando que talvez ele conte a verdade. Lúcia conta que não conseguiu nenhum hotel. Sebastião afirma que, se ela quiser, pode ficar. A mulher recua, dizendo que percebeu a expressão dele e que não quer deixá-lo desconfortável. Sebastião insiste que não tem problema. Ela diz que não quer causar problemas com a namorada dele. O Valerro reforça que está tudo bem e que nem dormirão no mesmo quarto. A mulher agradece e diz que ele nem notará sua presença. Carmela pede para a filha parar de chorar e afirma que ela foi nobre e gentil. Ressalta que não entende o que mais essa gente quer.
Gaivota revela que está se sentindo como se tivesse sido expulsa de casa. A mais velha observa que aquela nunca foi realmente a casa delas e que o mais importante é estarem juntas. Afirma que a fazenda não tem mais nada a oferecer. Gaivota destaca que foram elas que plantaram o café, inclusive o de Otávio. Ela ressalta que cresceu naquela casa e que a fazenda lhe deu tudo. Carmela sugere que a filha fale com Sebastião. Gaivota comenta que ele irá ligar e começa a procurar o celular. Ao não encontrá-lo, resolve ir ao cafezal para procurá-lo. Desesperada, Gaivota vai ao cafezal procurar pelo celular. Encontra Raul e o acusa, dizendo que percebeu que ele estava de olho no aparelho. O homem nega. Gaivota parte para cima dele, e Aurélio o separa. Margarida comenta que viu Raul observando quando Gaivota estava com o celular. O homem, nervoso, diz que foi porque nunca tinha visto um aparelho daquele tipo. Aurélio tenta ligar para o celular, mas ele está desligado. Margarida comenta que o aparelho foi roubado. Raul nega e ressalta que nunca houve roubo no cafezal. Maracuxa aponta que todos têm aparelhos antigos, e nenhum é como o de Gaivota. Aurélio afirma que não podem sair acusando ninguém. Gaivota implora por ajuda para encontrar o celular e pede que Raul devolva, pois é sua única forma de se comunicar. O homem a provoca, sugerindo que peça outro ao patrão. Gaivota se irrita e parte para cima dele novamente. Aurélio separa a briga e manda que as mulheres arrumem suas coisas, pois ele as levará à cidade. Gaivota diz para ele não se preocupar, pois aquela será a última vez que as verá. Margarida e Maracuxa questionam o motivo da saída das mulheres e perguntam se Aurélio não sabe quem elas são. O homem confirma e diz que apenas cumpre ordens. Margot leva um chá para Júlia. A patroa comenta que espera que não haja confusão com Marcela e Sebastião. A funcionária afirma que ela deveria ter feito isso há muito tempo e diz que todos sabem que Júlia nunca gostou das duas. Revela que foi Marcela quem arrumou o emprego para Gaivota e que só se falava nisso na cozinha. Júlia afirma que, se acham que irão zombar dela, estão muito enganados. Diz que essas mulheres só trazem confusão para a família. Ressalta que, mesmo que Sebastião a ignore, ela jamais aceitará Gaivota. Lúcia arruma a cama e diz que está morrendo de vergonha. Comenta que, se em 3 dias seu apartamento não estiver pronto, procurará outro lugar. Sebastião pede para ela não se preocupar e diz que pode contar com ele. Aurélio avisa as mulheres que irá levá-las para a cidade e precisa fazer o pagamento. Carmela acaba aceitando a ajuda. Margarida e Maracuxa se despedem das duas. Raul vai até o local onde escondeu o celular, desenterra o aparelho e o guarda na calça. Aurélio entrega o dinheiro da rescisão e diz que lamenta que tudo tenha terminado assim. Carmela pede que ele mande um abraço às meninas. Gaivota comenta com a mãe que está tão nervosa que sente até enjoo. A mais velha diz que é o nervosismo e que, quando essas coisas acontecem, é porque algo melhor está por vir. Afirma que nada acontece fora da vontade de Deus. Sebastião liga para Aurélio e pede que chame Gaivota, pois precisa falar com ela. Diz que tem ligado, mas ela não atende. O homem informa, nervoso, que elas não trabalham mais na fazenda. Sebastião se surpreende e pergunta se foi decisão da mãe. Aurélio diz que ele deve falar com Júlia. Lúcia escuta a conversa escondida. Júlia chora no escritório enquanto observa os pertences do marido. Atende à ligação do filho. Sebastião afirma que a mãe não cumpriu a palavra e expulsou Gaivota e Carmela da fazenda. Júlia pergunta se foi Aurélio quem contou. Sebastião diz que não importa e quer saber se é verdade. A mãe confirma, explicando que aconteceu algo sério, a visita da polícia. Sebastião diz que qualquer pessoa que conhece Gaivota e Carmela sabe que elas seriam incapazes de algo assim. Júlia insiste que está dizendo a verdade. Sebastião pergunta quem inventou essa mentira. A matriarca revela que foi um homem preso por roubo que se dizia amigo de Gaivota e confessou tudo. Ela considera uma decepção. O homem afirma que conhece Gaivota e sabe quem ela é. Júlia admite que a mulher pode não ter culpa, mas tinha o sonho de ter terras. Pede que o filho esqueça Gaivota e siga com sua vida. Gaivota comenta com a mãe que acreditava que Júlia a havia perdoado, e diz que não havia necessidade de envolver Carmela. A mais velha afirma que isso aconteceria cedo ou tarde, já que os Valerro já sabiam que ela namorava Sebastião. Ressalta que eles não deixariam isso passar. Gaivota perdoa a mãe por terem sido expulsas e diz que o que mais dói é ter saído antes da colheita do café especial. Carmela diz que Deus sabe o que faz. Maracuxa chega à cidade e encontra as duas. Gaivota pergunta se a amiga encontrou o celular.
A mulher nega e diz que procuraram em todos os lugares. Gaivota lamenta não conseguir falar com Sebastião. Maracuxa sugere pedir o número a Aurélio. Gaivota agradece. Venezuela pergunta onde elas vão ficar. Carmela responde que ficarão no bar do seu Pedro por enquanto e que buscarão trabalho. Maracuxa diz que logo encontrarão algo. Ao perceber que a amiga não está bem, pergunta o que houve. Carmela responde que é nervosismo. Gaivota comenta que está com vontade de vomitar. Lemarcus e Marcela preparam os presentes para os familiares dele. Sebastião liga para a irmã e conta o que aconteceu, pedindo que ela vá à delegacia falar com o preso. A irmã concorda e atende ao pedido. Maracuxa compra um teste de gravidez para Gaivota e explica como usar. Carmela incentiva a filha a fazer o teste. Bernardo conta à irmã que estava presente quando o policial falou sobre o caso. Marcela afirma que a história é absurda e pergunta o nome do policial e do preso. O irmão responde e pergunta se ela pretende ir à delegacia. Marcela confirma e diz que quer ajudar Sebastião. Bernardo sugere que ela o convença a esquecer Gaivota. Lemarcus discorda, dizendo que não é fácil sem saber a verdade. Bernardo aponta que foi a polícia quem disse aquilo. Lúcia percebe Sebastião cabisbaixo. Ela lembra do que Júlia falou e leva um copo de uísque para ele, dizendo que, se ele quiser desabafar, pode contar com ela. Sebastião agradece e diz que ela não precisa se preocupar com o apartamento, pois voltará à Colômbia no dia seguinte. A mulher agradece. Lemarcus afirma que a história é muito estranha e diz que não faz sentido alguém confessar um crime que ninguém sabia. Bernardo diz que foi para reduzir a pena. Comenta que o preso poderia ter delatado os comparsas ou devolvido algo, mas que dificilmente se afundaria ainda mais. Diz que acredita em armação. Marcela concorda. Bernardo diz não entender por que Wilson inventaria tudo isso. Marcela diz que a coincidência maior é tudo ter ocorrido logo após Sebastião apresentar Gaivota como namorada. Júlia escuta e afirma que tudo está claro. Gaivota queria terras e armou o sequestro. Marcela pergunta por que o pai não deu logo as terras. Júlia diz que assinaram um contrato de compra e venda, mas Otávio morreu antes de finalizar. A filha questiona se ele ia doar ou vender. A matriarca diz que não sabe, e ninguém procurou para negociar com ela. Ressalta que agora não há mais o que fazer. Marcela pergunta o que Gaivota disse sobre as acusações. Júlia conta que as mulheres não sabem que foram mandadas embora por isso. A filha questiona o motivo. A matriarca diz que teve medo de que fizessem algo. Reclama de ter que se justificar o tempo todo. Marcela aponta que foi mais fácil acreditar na primeira bobagem que contaram e que a mãe aproveitou para se livrar das duas. Júlia diz que a filha parece uma inimiga. Sai triste do local. Bernardo vai atrás da mãe. Sebastião pede para Aurélio procurar por Gaivota. O funcionário afirma que a patroa foi clara. Se tiver contato com Gaivota, será demitido. O Valerro pergunta se ele acredita que elas seriam capazes daquilo. Aurélio diz que não consegue acreditar, mas admite que sabiam do desejo delas de comprar terras. Sebastião encerra a ligação, frustrado. Aurélio tenta avisar que Gaivota perdeu o celular, mas o patrão já havia desligado. Sebastião se lembra da conversa que teve com Gaivota sobre terras. Aurélio pede para Margarida colher o café especial de Otávio. A mulher pergunta se ele não fará nada para trazer Gaivota e Carmela de volta. Ele diz que não pode fazer nada. Margarida quer saber se foi por causa do casamento. Aurélio nega e afirma que não pode falar sobre isso. A mulher pede para ele ir ao quarto mais tarde. Ele diz que não pode, pois está cuidando do filho de Maracuxa. Ela responde que ele cuide da criança, e depois vá ao quarto. Bernardo e Marcela vão à delegacia para falar com Wilson. O delegado abre uma exceção e permite o contato. Gaivota sai do banheiro chorando. Marcela liga o gravador de voz. Eles iniciam o interrogatório. Wilson conta que Gaivota estava cansada de colher café para os outros e sonhava em ter terras próprias. Bernardo pergunta quem planejou o falso sequestro. Wilson diz que foi ele mesmo e afirma que Gaivota gostava do patrão, mas tinha vergonha de pedir ajuda com empréstimo. Lemarcus questiona por que ele está contando tudo aquilo, já que foi preso por roubo. O preso responde que queriam mandá-lo para Bogotá e que o capitão prometeu ajudá-lo a sair mais rápido se confessasse. Bernardo quer saber por que deveriam acreditar nele. Wilson afirma que isso ele não sabe, mas que, na última vez que viu Gaivota, ela dizia estar namorando um patrão chamado Sebastião e que planejavam sair do país. Marcela e Lemarcus ficam surpresos. Sebastião recebe o áudio,
mas pausa ao ver Lúcia se aproximar. Ela pergunta se está tudo bem. O Valerro nega e diz que está enfrentando um problema que não pode resolver. Lúcia pergunta se tem a ver com Gaivota e comenta que não parece ser boa notícia. Sebastião confirma e diz que se sente desconfortável em falar com ela. Lúcia aconselha que, antes de pegar o avião para a Colômbia, ele pense bem se vale a pena. Sebastião fica pensativo. Gaivota entrega o teste para a amiga e diz que ficou muito nervosa. Maracuxa vê o resultado e revela: Júlia acabou de expulsar da fazenda o próprio neto. Ela afirma que Gaivota está grávida. A mulher fica preocupada. Carmela se emociona e diz estar feliz. Maracuxa garante que tudo dará certo. A mais velha concorda e diz à filha que a vida delas mudou completamente. Paixão de mulher. Bernardo diz ao irmão que é muito exagerado supor que alguém tenha pago para Wilson dizer isso. Sebastião afirma que faz todo sentido e comenta que é perfeito para separá-lo da Gaivota. Bernardo questiona se o irmão acha que a mãe e a Paula estão por trás disso. O homem confessa que não sabe o que pensar. Marcela diz ao irmão que acha que a mãe tenha feito isso. Sebastião indaga se elas acham que a Gaivota é culpada. Lúcia escuta toda a conversa escondida e sobe as escadas. Carmela diz à filha que elas estão juntas nessa e comenta que isso trará muitos problemas para Júlia. Gaivota questiona quem disse que ela irá contar. Maracuxa afirma que a patroa pode gostar do neto. Gaivota enfatiza que não vai contar a ninguém até que Sebastião saiba. Maracuxa comenta que a vontade é de contar para todo mundo, mas que irá guardar segredo. Gaivota pede ajuda da amiga para conseguir o número de Sebastião com Aurélio. Bernardo diz ao irmão que eles o apoiam, mas que essas acusações mudam tudo. O Valerro destaca que quer achar uma explicação para isso. Bernardo ressalta que estão querendo culpar alguém da família em vez de aceitar a verdade. Ele diz que não acha que Gaivota seja uma má pessoa e comenta que talvez Wilson tenha manipulado ela. Sebastião salienta que confrontou a mulher sobre as escrituras e conta que ela imediatamente disse que não queria nada das terras. Bernardo afirma que a mulher talvez tenha percebido que a jogada deu errado e mudou de ideia. Sebastião rechaça que Gaivota jamais faria isso. Bernardo questiona há quanto tempo ele conhece a mulher e diz que ele não pode acreditar mais numa desconhecida do que na própria família. Margarida tenta convencer Aurélio a sair no dia seguinte, mas o homem não presta atenção. Ela chama a atenção dele. Aurélio esclarece que está triste pela Gaivota, mas ao mesmo tempo fica com raiva. Margarida insiste para ele contar o que aconteceu. O homem enfatiza que não pode contar e diz que, se Júlia souber, ele está demitido. Alguém bate na porta dele. Aurélio vai até o local e descobre que é o filho de Maracuxa pedindo algo para comer. Margot leva um chá para a patroa. Júlia conta que está feliz por saber que ela também vai para a cidade e diz que já pediu para Ivan colocá-la na folha de pagamento da empresa para poder ter mais benefícios. A funcionária agradece. Paula vai até a mãe para saber o que está acontecendo. Gaivota entrega à mãe os 7 milhões. Carmela diz para guardar o dinheiro e economizar agora para o futuro. Gaivota indaga a mãe se Júlia é capaz de rejeitar o filho dela. A mais velha fica em dúvida e comenta que a mulher sempre achou que ela tivesse um caso com Otávio. Júlia comenta com a filha que não pode nomear Sebastião para a gerência da Café Elite por causa da Gaivota. Paula fica animada por ver a mãe decidida, mas diz que ela deveria deixar o irmão fazer o que quiser para ver até onde ele vai. A matriarca enfatiza que tem medo de saber até onde Sebastião vai por causa da Gaivota e diz que vai rezar para que Lúcia recupere o filho e que Gaivota desapareça. Paula comenta que elas deveriam estar presas. Júlia concorda, mas salienta que tem medo, pois elas conhecem a família muito bem. A mais nova sugere que a mãe ligue para as fazendas vizinhas pedindo para não darem trabalho a elas. Júlia parece gostar da ideia. Paula comenta que a família não deveria se relacionar com esses tipos de gente e conta que é por isso que terminou com Arthur. Ela conta que o rapaz queria trabalhar como colhedor na fazenda. Júlia enfatiza que o homem tem bons sentimentos e ressalta que ele ficou na Colômbia por causa dela. Ela lamenta que acabaram de perder as melhores colhedoras e diz que agora vão precisar de mão de obra. Paula conta à mãe que irá ajudar o gringo a não ficar desamparado. Margarida reclama com Aurélio por ele ter ido fazer comida para o filho de Maracuxa e questiona se ele quer impressionar a mãe do garoto. O homem frisa que não vai negar comida e salienta que o pai do garoto morreu e ele não tem amigos na fazenda. Ele pergunta se a mulher não tem sentimentos. Margarida ressalta que deseja ter algo mais sério com ele. Aurélio diz para ela não pressioná-lo.
A mulher sai bufando do local. Júlia liga para fazendeiros locais difamando Gaivota e Carmela. O motorista do jipe de passageiros tenta insinuar que Gaivota era prostituta na fazenda dos Valejos. A mulher tenta avançar no homem. Carmela frisa que o rapaz precisa respeitá-las. Maracuxa comenta com Margarida que não achou o celular de Gaivota no quarto de Raul. A mulher trata mal a venezuelana e diz que ela deveria se preocupar com o filho, em vez de procurar por esse celular. Aurélio diz para as mulheres darem o melhor na colheita do café especial. Margarida e Maracuxa perguntam se ele não irá chamar Gaivota. O homem nega e enfatiza para todos que Carmela e Gaivota não voltam mais para a fazenda. Lúcia cumprimenta o ex pela manhã e pergunta se ele dormiu. O homem nega e conta que tem muitas coisas para fazer. A mulher avisa que irá trabalhar, mas comenta que escutou ele falando ontem e diz que ele parecia bastante preocupado. Ela tenta incentivá-lo a subir e ir dormir um pouco. Sebastião avisa que tem uma videoconferência em 1 hora e ainda não preparou nada. Lúcia questiona se ele vai viajar mesmo. O homem diz que assim que decidir irá avisá-la. A mulher ressalta que ele não precisa falar nada, mas diz para ele tomar a melhor decisão para ele e para a família dele. Paula comenta com o irmão que fazia anos que não passava muito tempo na fazenda. Bernardo concorda e diz que passou tempo demais. A mulher concorda e fala que nunca mais deve voltar para a fazenda. Júlia frisa para a filha não dizer isso e diz que elas não devem voltar tão cedo para o local. Ela pergunta pela Marcela. Bernardo conta que a irmã já chegou e disse que os pais de Lemarcos estão tratando ela muito bem. Paula, rindo, questiona como é a casa da família dele. O Valerro comenta que é bem humilde, mas muito bonita. Júlia diz ao filho que está muito preocupada com a segurança da Marcela. Bernardo tenta acalmar a mãe. A mulher frisa que sabe que Sebastião e Marcela irão trazer muito trabalho para ela e diz que não sabe onde errou com Otávio. Paula pede para Aurélio dar um emprego de colhedor para Arthur. O rapaz fica surpreso. A mulher avisa que eles estão prontos e diz que está apenas esperando ele levar eles para o aeroporto. Lucrécia questiona o marido se ele se importaria que ela reformasse o apartamento. Ivan indaga o que tem de errado. A mulher esclarece que está muito masculino e insiste para o marido aceitar a reforma. Ela vai até a bolsa pegar o anticoncepcional. O homem afirma que essa será a última vez que ela irá tomar, pois agora eles estão casados, e diz que isso é uma decisão conjunta. Aurélio liga para Arthur e marca com ele amanhã cedo. Maracuxa pede ao rapaz o número de Sebastião. Aurélio recusa dar o número e diz que apenas segue as regras de Júlia. A mulher enfatiza que é urgente e ressalta que Gaivota é amiga dele também. O homem esclarece que se sente péssimo, mas infelizmente precisa do trabalho. Lucrécia rechaça que ainda não quer ter filhos. Ivan concorda, mas diz que é normal eles terem filhos. A mulher salienta que o normal é aproveitarem bastante o casamento e questiona se Marcela tem razão sobre ele estar tão ansioso pela herança. Ivan comenta que ela também quer reformar o apartamento. Lucrécia reclama da piada sem graça dele e diz para ele torcer para Júlia não escutar isso. Ivan enfatiza que o filho deles precisa ser o primeiro a receber a herança. A mulher frisa que Sebastião pode ser o primeiro, já que está louco pela colhedora. Carmela e Gaivota voltam para a cidade sem trabalho. A jovem estranha elas não conseguirem emprego e pergunta à mãe se Sebastião ligou. Carmela nega que Valerro tenha ligado. Sebastião não presta atenção na ligação do cliente. Júlia comenta com a funcionária que não tem nenhuma vontade de sair do sofá. Margot confessa que a altitude de Bogotá tem sido um problema para ela e fica um pouco enjoada. A matriarca frisa para ela não fazer nenhum esforço até se acostumar com a altitude. Lúcia volta para a casa do ex. Ela liga para a sogra e conta sobre Sebastião, dizendo que ele deve voltar para a Colômbia. Júlia pede ajuda da mulher para impedi-lo. A mulher esclarece que está tentando seguir os conselhos dela. A Valerro avisa que vai precisar desligar, pois Ivan chegou. O homem pergunta à mãe se ela está estranhando a altitude novamente. Júlia confirma, mas ressalta que o problema é Gaivota e conta que ele sempre esteve certo em relação à mulher. Ela revela que todo o sequestro foi uma farsa. Ivan fica confuso. A matriarca revela o que a polícia contou. Ela frisa que está com muita raiva, pois pensava que as duas realmente se importavam com Otávio, principalmente depois das palavras de Gaivota no funeral. Ivan diz que o pai era um idiota por ter acreditado no que aconteceu e fala que Sebastião é igual, pois é capaz de estar imaginando que é a armação deles. Júlia revela que Sebastião está voltando para Casablanca. Ela implora para que o filho converse com o irmão e diz que, além de ser o filho mais velho, será o futuro gerente da Café Elite.
Ivan fica surpreso. A mulher conta que irá dar uma procuração para o filho gerir as ações dela também. Gaivota diz à mãe que provavelmente não querem elas na cidade e fala que os valejos devem ter feito alguma fofoca. Carmela ressalta que foi uma simples besteira o que aconteceu no casamento. Ela enfatiza que precisam ir para outro lugar. Gaivota fica aflita ao pensar em Sebastião e comenta com a mãe que o amado já deve estar sabendo que elas foram expulsas. Bernardo liga para Carlos e convida-o para ir à inauguração de um restaurante. O homem avisa que lá pelas 20 horas dará uma resposta. Bernardo liga para Gabriela dizendo que não vai poder sair com ela, pois a mãe não está muito bem. Júlia fala para Ivan dizer a Sebastião que Gaivota e Carmela não ficarão sem trabalho pelas fazendas da região. Ivan vê Margot e fica surpreso. Ele comenta que pensava que ela iria mudar de ideia sobre vir a Bogotá. Júlia diz que não sabe o que faria sem ela. Margot conta que o filho está se preparando para entrar na Universidade de Bogotá. Ivan finge surpresa e diz que a mulher não pode se queixar depois que a mãe pediu para colocá-la na folha de pagamento da empresa. Júlia comenta que também prometeu um aumento e pede para o filho resolver isso. Ivan fala com ironia sobre o contrato já estar pronto. Margot se retira do local. O Valerro afirma para a mãe que ela não deve ter tanta proximidade com funcionários para que eles não se aproveitem. Lucrécia encontra nas coisas do marido o envelope com 7 milhões de pesos. Gaivota reclama com a mãe sobre a gravidez. Carmela comenta que a única coisa que sentiu foi enjoo e diz que o filho é como gasolina, que dá força para lutar. A mulher questiona a mãe se acha que Sebastião está igual a ela, tentando se comunicar. Carmela confirma e diz que ele deve ficar feliz quando ela contar da gravidez. Gaivota indaga a mãe se é capaz de Sebastião fazer a mesma coisa que o pai dela. A mais velha enfatiza que o problema vai ser de Sebastião e afirma que um filho é a melhor coisa que se pode ter na vida. Maracuxa vai até o local onde as amigas estão. Sebastião recebe a ligação do irmão. Ivan avisa que Gaivota é perigosa. O Valerro comenta que não está conseguindo falar com a mulher. Ivan diz que ela deve ter desaparecido da cidade e fala que ela não quer dar as caras. Sebastião comenta que ela deve estar com problemas e ressalta que ela irá aparecer. Ivan enfatiza que o irmão está velho demais para meter os pés pelas mãos por uma caipira. O mais novo ressalta que ela se chama Gaivota. Ivan frisa que Teresa Soares é uma ninguém e diz que ela não deveria ser mais importante que a família dele. Sebastião questiona se ele ligou só para isso. Ivan afirma que só ligou para dizer que, se a mulher tiver algo a ver com o ladrão que foi preso, o irmão vai estar colocando todos os familiares em risco, e diz que o irmão não deve estar ligando para a família já que mora longe. Sebastião ironiza que está preocupado, mas comenta que é difícil acreditar nisso. Ivan diz para ele fazer o que quiser e afirma que a mãe está com pressão alta e, se acontecer algo, irá responsabilizá-lo. Sebastião pede para a secretária cancelar todos os compromissos dele, incluindo o voo para a Colômbia. Maracuxa conta que Aurélio não quer ajudar e diz que ele tem medo que Júlia descubra e mande ele embora. Gaivota e a mãe lamentam. A venezuelana revela que Aurélio disse para elas não se aproximarem da fazenda. Gaivota fica nervosa. Carmela tenta acalmar a filha. Maracuxa diz que aconteceu alguma coisa, mas Aurélio não quer contar nada. Gaivota pede para que a amiga tente falar com Marcela. A mulher revela que Marcela não está mais na fazenda e conta que foram todos embora. Lucrécia vê as fotos do casamento. Ivan chega em casa e pede desculpas à esposa por pressioná-la sobre o filho. Ele afirma que quer formar uma família com ela e diz que se importa mais com ela do que com a herança, mas ressalta que, quanto mais rápido tiverem um filho, mais rápido irão desfrutar disso. Gaivota canta no bar. Maracuxa comenta que a amiga deveria ganhar a vida cantando e diz que assim ganharia mais dinheiro. A mulher frisa que precisa arrumar um jeito de falar com Sebastião para contar tudo. A venezuelana incentiva a amiga a ir até Nova York. Paixão de mulher. Maracuxa incentiva a amiga a ir para Nova York. Gaivota ressalta que não é tão fácil assim. A mulher destaca que veio andando da Venezuela e ainda voltou para buscar o filho. Gaivota salienta que tem vários documentos que autorizam sua entrada no país. Maracuxa afirma que tem amigos que podem ajudá-la. Gaivota comenta que acha melhor arrumar um jeito de falar com Sebastião primeiro e diz que vai tentar falar com Marcela. Maracuxa enfatiza que não tem ninguém na fazenda e lembra que ela não poderá contar com ninguém da família Valerro. Ela liga para o amigo e conta para Gaivota que terá que ir para Bogotá tirar o visto. A mulher fica aflita. Sebastião chega cansado do trabalho.
Lúcia o vê e comenta que pensava que ele estava no aeroporto. Ela o convida para ir a um musical para se divertir um pouco. O homem diz que adoraria, mas não está no clima, e pergunta como está a reforma do apartamento. A mulher comenta que está indo, mas vai demorar um pouco, e pede desculpas por ainda estar na casa dele. Sebastião frisa que não tem problemas e diz que só queria saber se ela precisava de algo. Lúcia agradece e comenta que ele não deveria ter se entregado tanto a uma mulher que não conhecia. Ela ressalta que, por ser humilde, a mulher talvez não saiba o quanto ele lutou para conquistar o que tem em Nova York. Bernardo avisa a mãe que vai sair para jantar. Paula pergunta com quem. O homem diz que será com Gabriela. Ele se despede delas e sai. Margot questiona a patroa se Bernardo não vai jantar. A mulher nega e diz que ele vai jantar com a namorada. Bernardo chega ao bar do Carlos, mas decide ir embora. O homem vai atrás dele e conta que estava arrumando umas coisas para que pudessem sair. Bernardo elogia o bar. Carlos agradece e comenta que ele havia prometido ajudar na reinauguração. O Valerro confessa que não está se sentindo bem. Carlos enfatiza que é um bar normal para pessoas como eles dois. Bernardo fala que se enganou e vai embora. Lúcia se arruma para ir ao musical, querendo impressionar o ex. Ela pergunta se ele realmente não vai e tenta ajudá-lo em algo. Sebastião afirma que não precisa e agradece por tudo. Júlia liga para Aurélio para saber se ele sabe se Sebastião vai até a fazenda. O homem diz que não sabe de nada e nega estar cumprindo o combinado dela. A matriarca dos Valejos pergunta se ele sabe algo sobre Gaivota e Carmela. Aurélio conta que elas não conseguiram emprego em nenhum lugar e devem ir para outro local. Bernardo volta para casa. Júlia questiona se ele e Gabriela brigaram. O homem diz que foi quase isso, mas frisa que não quer falar sobre o assunto. Carmela indaga se a filha está realmente pensando em ir para Nova York. Gaivota confirma e diz que, se a família Valerro aceitasse, tudo seria diferente. A mais velha pergunta como ela acha que vai encontrar Sebastião na cidade e ressalta que lá não é como a cidade onde moram. Gaivota insiste que vai perguntar e diz que nunca teve medo de fazer perguntas. Carmela ressalta que ela não sabe falar inglês. A jovem afirma que nos Estados Unidos há muita gente que fala a língua delas e que vai saber se virar. A mais velha afirma que sair grávida sem saber o que vai encontrar é uma loucura. Gaivota reconhece que é loucura, mas destaca que não sabe o que fazer. Ela afirma que é a única solução que tem para falar com Sebastião. Carmela comenta que só consegue pensar nela sozinha em Nova York, sem ninguém para ajudá-la. Gaivota pede para a mãe ir com ela. Júlia liga para Esnora para saber como vão as coisas. Lúcia conta que Sebastião não vai mais para a Colômbia. A mais velha confessa que já desconfiava e diz que o que mais a deixa angustiada é saber que ele provavelmente está muito triste, acreditando que o que ela contou seja verdade. Lúcia pergunta se pode saber o que aconteceu. Júlia pede para ela não contar nada para Sebastião e logo agradece por tudo que ela tem feito pela família dela. Carmela tenta rezar. Gaivota insiste para que a mãe vá com ela. A mais velha aconselha a filha a pensar direito antes de ir para outro país. A jovem enfatiza que precisa ir atrás de Sebastião, pois, se for para outra cidade, ele nunca mais vai encontrá-la. Carmela pergunta como ela vai fazer para conseguir o visto. Gaivota diz que os amigos de Maracuxa vão resolver isso. A mais velha ressalta que a filha deveria ter mais precaução. Arthur chega à fazenda. Lúcia prepara o café da manhã e incentiva o ex a comer algo. Sebastião acaba cedendo e come. A mulher comenta que ela e a família dele estão preocupados com ele. Lúcia afirma que ele não deve ficar brigando com todo mundo, principalmente com a mãe. Sebastião ressalta que os familiares estão brigados com ele, e não o contrário. A mulher salienta que eles têm motivos óbvios e diz que nunca imaginaram que ele fosse se relacionar com uma mulher como Gaivota. Ela frisa que, se ele está disposto a tudo por Gaivota, é melhor ele ir para a Colômbia. O homem fica pensativo. Gaivota arruma a mala. Carmela pergunta o que ela vai fazer se conseguir o visto. A jovem conta que irá direto para Nova York, pois se voltar ficará mais caro. A mais velha tenta convencê-la a ficar. Gaivota afirma que não é boba e sabe se defender. Carmela frisa que sabe que vai dar certo, mas confessa que não quer que ela vá embora. Maracuxa pergunta se a amiga já está pronta. Gaivota confirma. Arthur se encontra com Aurélio. Margarida se oferece para ensinar ao gringo como colher café. Ivan recebe uma mensagem de Carlos Mário, dizendo para comemorarem porque ele é o novo gerente da Café Elite. Júlia vai até a empresa. Ela questiona Aura sobre a intenção de enviar um relatório para Sebastião.
A mulher inventa que foi o Valerro quem pediu um relatório do Otávio. Ivan interrompe, chamando a mãe para a sala de reunião. Júlia pergunta o motivo de ele não gostar de Aura. O homem conta que o pai deu muita confiança a ela, e agora ela quer gerar dúvidas sobre ele. A matriarca dos Valejos diz que não entende porque as pessoas mudam para pior. Ivan comenta que planeja demiti-la. Júlia diz para ele fazer isso se achar conveniente. O homem entrega o contrato da Margot para a mãe. A Valerro confessa que é estranho estar na Café Elite sem o marido. Ivan comenta que, pelo menos, ela está ocupando o lugar dele. Júlia nega e diz que ele é quem vai ocupar o lugar do pai. Ela afirma que não vai mais apoiar Sebastião e ressalta que, apesar de ele ser muito inteligente, está emocionalmente frágil atualmente. Ivan recebe uma ligação de Aura informando que Sebastião está na linha e tenta recusar, mas Júlia diz que quer falar com o filho. Sebastião avisa que não quer mais o cargo na Café Elite e que decidiu ficar em Nova York. Júlia confessa que queria muito o filho por perto, mas espera que ele volte quando resolver seus problemas. O Valerro pede desculpas pelo que a relação dele com Gaivota causou. Ivan pergunta se ele conseguiu falar com ela. Sebastião nega e diz que não conseguiu localizá-la. Júlia diz que é melhor assim e comenta que ela deve estar tão envergonhada que não consegue nem encará-lo. Sebastião confirma e comenta que a mãe deve prestar atenção no café especial, pois Gaivota e Carmela não estarão mais na fazenda. Ivan avisa que vai cuidar disso. Sebastião encerra a ligação. Ivan pergunta se a mãe vai acreditar no rapaz e diz que não parece convencido sobre Gaivota. Júlia afirma que é normal, pois Sebastião realmente se apaixonou pela moça, e conta que Lúcia logo deve voltar para ele. Ivan demonstra não gostar da notícia. Carmela diz para a filha ter cuidado e fala para ligar assim que chegar a Bogotá. Gaivota comenta que queria se despedir das meninas e de todo mundo. Maracuxa conta que não falou para ninguém porque foi pedido dela. Gaivota se despede e vai embora. Carmela chora e é consolada por Maracuxa. Margarida ensina a Arthur como colher café. Aurélio observa de longe e fica com ciúmes. Ele chama a atenção dos dois pela conversa. Júlia diz ao filho que precisam comemorar. Ivan afirma que não vê necessidade, pois essas pessoas não queriam ele no comando. A mulher ressalta que eles só queriam respeitar a política do Otávio, de não ter nenhum membro da família na gerência. O homem enfatiza que todos preferiam Sebastião e diz que o irmão nunca fez nada pela empresa. Júlia nega e afirma que o filho vende o café da empresa no mercado internacional. Ela questiona o motivo de Ivan nunca aproveitar as coisas e sempre ficar assim. O Valerro reclama que toda vez precisa competir com Sebastião para ganhar algo. A mulher pede que ele não se compare com o irmão. Ivan afirma que o pai ensinou isso e diz que não sabe o que fazer. Júlia ressalta o ato de nobreza de Sebastião e afirma que não quer mais confronto entre os irmãos. Ela comenta que quando Sebastião decidir voltar, eles vão decidir o que fazer. Ivan ressalta que a mãe também preferia que o irmão fosse gerente, mas, para mantê-lo longe de Gaivota, decidiu recuar da indicação. Sebastião pergunta se Aurélio acredita nessa história sobre Gaivota. O homem comenta que é difícil acreditar, mas acha estranho o homem saber tanto dessa história. O Valerro conta que Marcela foi falar com o bandido, e ele confirmou tudo. Aurélio lamenta e diz que hoje em dia é difícil confiar nas pessoas. Gaivota começa a passar mal e pede para parar o ônibus. Ela desce e vomita. Pablo Emílio parabeniza o parceiro por se tornar dono de toda a empresa. Ivan afirma que precisam demitir Aura e diz que não quer vê-la mais por lá. O homem questiona se ele será pago também pelo que fez. O Valerro avisa que vai ver o que dá e pergunta como Carlos Mário soube da reunião. Pablo Emílio diz que não faz ideia. Carmela reza para que a filha fique bem. Gaivota chega a Bogotá. Margarida comenta com o gringo que ele teve o mesmo destino de Gaivota ao achar que se juntaria aos Valejos. O homem comenta que acha besteira essa obsessão por sobrenomes. Maracuxa e a amiga concordam. Gaivota chega ao local que Maracuxa indicou. O homem pergunta por que ela quer ir para os Estados Unidos. A mulher conta que quer encontrar uma pessoa. Elkin pergunta se é um parente. Gaivota fica um pouco irritada com a intromissão. O homem explica que não importa o que ela vai fazer, mas sim o que vai dizer para conseguir o visto. Gaivota revela que vai encontrar o namorado, pois está grávida. O homem avisa que só trabalha com visto de turista, não green card. A mulher esclarece que não vai ficar lá e pretende voltar logo. Elkin comenta que uma ligação sairia mais barato. Gaivota afirma que, se pudesse fazer isso, não estaria ali, e diz que precisa muito ir. Elkin afirma que vai ajudá-la,
mas avisa que vai custar 7 milhões de pesos. A mulher fica espantada e diz que não tem todo esse dinheiro, ressaltando que ainda tem a viagem. O homem comenta que pode fazer por 5 milhões por ser amiga de Maracuxa. Gaivota fica pensativa. Ivan relembra a conversa com a mãe. Ele liga para Carlos Mário contando que é o novo gerente da empresa. O homem parabeniza o parceiro. Ivan comenta que vai capitalizar a Café Elite. Carlos Mário comemora. O Valerro ressalta que dessa vez será ele quem vai avisar quando e como. Carlos nega e diz que é urgente. Ivan nega e diz que depende da hora que fizerem, pedindo para não ligar mais. Carlos Mário afirma que é simples, talvez possa dar uma semana, e desliga. Ivan pede para Aura mandar Pablo Emílio à sua sala. A secretária conta que não será possível, pois o homem não está na empresa. Paixão de mulher. Lúcia encontra o ex na saída de casa. Sebastião pergunta para onde ela vai, tão bonita. A mulher conta que vai se distrair um pouco e sugere que ele faça o mesmo para esquecer os problemas. Ela se despede dele. O Valerro indaga se pode ir com ela. Lúcia confirma. Gaivota conta para a mãe sobre o facilitador ter cobrado 5 milhões de pesos e diz que, se fosse na embaixada, demoraria uns 2 meses. Carmela fica espantada e ressalta que essa é a economia de toda a vida delas. A jovem confirma e diz que, por isso, não pode pagar sem autorização dela. A mais velha questiona o motivo da filha ser tão teimosa. Gaivota promete repor o dinheiro. Carmela ressalta que não está preocupada só com o dinheiro e frisa que o perigo também é grande. A jovem enfatiza que precisa viajar, pois, desde que perdeu o celular, sente que Sebastião pode achar que ela o esqueceu, e destaca que não quer que o filho cresça sem o pai. Elkin conta a Gaivota que ela precisa tirar o passaporte e depois preencher o que ele disser para enviar à embaixada. A mulher fica surpresa por ainda ter que ir à embaixada e preocupada com a possibilidade de o visto ser negado. O homem a tranquiliza e diz que irá ajudá-la para que isso não aconteça. Ele comenta as perguntas que farão a ela na embaixada. Gaivota confessa que não saberia responder nenhuma delas. Elkin afirma que é por isso que é importante pagar. A mulher entrega o dinheiro ao rapaz. Sebastião relembra a conversa que teve com Gaivota sobre Leônidas e sobre ela ter dito que queria aprender a cultivar o próprio café. Ele também lembra da conversa com Bernardo e Marcela. O homem joga o celular da mulher no lixo. Lucrécia pergunta ao marido se Sebastião voltou com Lúcia. Ivan diz que acha difícil, pois o irmão ainda se preocupa com Gaivota, e comenta que o irmão deve estar se aproveitando do ombro amigo de Lúcia. A mulher comenta que, se o marido fizer isso com ela, vai perdê-la para sempre. Ela ressalta que Júlia foi muito corajosa ao expulsar as mulheres da fazenda. O Valerro concorda. Ele repara na esposa passando só de camisa e fica reparando nela. O homem sugere que ela compre um apartamento novo, em vez de reformar o atual. Ele começa a beijá-la com segundas intenções, mas acaba sendo interrompido por uma ligação. Lucrécia pergunta quem é. Ivan inventa que é Pablo Emílio e se retira para falar ao telefone. Ele questiona Márcia o motivo de não ter vindo com Carlos Mário para Bogotá. A mulher comenta que o marido não a levou e diz que tem até inveja dele estar sempre ocupado com Carlos Mário. O homem manda ela inventar uma desculpa. Lucrécia bate no vidro da janela para chamar a atenção do marido. Ivan disfarça e diz que vai para o escritório. Márcia se anima e sugere uma chamada de vídeo enquanto ela toma banho. Ivan se anima com a proposta. Ele volta para o quarto e começa a beijar a esposa. Elkin entrega o formulário que fez para Gaivota estudar antes de ir à embaixada. Gaivota reclama por ter que mentir que trabalha em uma empresa e que é formada em administração. O homem esclarece que isso é importante para conseguir o visto e diz que, se colocar que é uma simples camponesa, nunca vai conseguir o visto. A mulher questiona se nenhum camponês pode viajar para outro país sem ser acusado de fazer algo errado e pede para ele refazer o formulário com as informações verdadeiras dela. Elkin afirma que não é da ouvidoria e que as informações já foram enviadas à embaixada, não dando para alterar nada. Carmela comenta com Maracuxa que está com receio do homem que vai tirar o visto de Gaivota. A mulher a tranquiliza e diz que mandou a amiga lá porque confia no trabalho dele. A mais velha afirma que, sempre que alguém tenta pegar o caminho mais fácil, surge um problema, e espera que não dê nada errado. Ela comenta que está esperando pela ligação da filha para saber para onde vão, pois na cidade não tem mais empregos. Maracuxa fica surpresa e diz que isso é muito estranho. Ela promete procurar saber o que está acontecendo. Carmela avisa para ela não vir com nenhuma ideia maluca,
igual à que deu a Gaivota. Maracuxa frisa que vai ver que essa foi a melhor decisão que Gaivota poderia tomar. Gaivota afirma que não queria mentir para ninguém e diz que só recorreu a ele para que o visto saísse mais rápido e fácil. Elkin afirma que essa é a única chance dela conseguir viajar para os Estados Unidos. A mulher se desculpa e entrega o relatório. Ela pede o dinheiro de volta e pede desculpas por ocupar o tempo dele. O homem afirma que não é possível desistir disso e que o dinheiro já foi gasto com os serviços do visto. Gaivota pede uma solução. Elkin enfatiza que a única solução é decorar os documentos e ir à entrevista. A mulher afirma que não pode mentir para essas pessoas, pois não sabe mentir. O homem sugere que a solução seria ela ir embora e esquecer o que aconteceu. Gaivota ressalta que o dinheiro era toda a economia da vida dela. Elkin afirma que, se ela fizer escândalo, terão que resolver isso de outra forma. A mulher sai da residência chorando. Ela relembra o juramento que fez com Sebastião em Salento. Sebastião relembra o juramento enquanto prepara um café. Eduardo fala ao telefone sobre as dívidas e pede mais tempo. 3 homens se aproximam dele e o confrontam. O empresário promete arrumar o dinheiro. O rapaz afirma que está cansado de promessas e mostra fotos de Lúcia. Ele ameaça pegar a mulher e estuprá-la se não pagar a dívida. Os capangas espancam o mais velho. Eduardo se encontra com a filha. Lúcia fica espantada ao vê-lo machucado. Lucrécia mostra ao marido o pacote com dinheiro que encontrou. Ivan fica nervoso. A mulher questiona o motivo da cara dele e diz que parece até que ela roubou. O Valerro inventa que foi o dinheiro que pegou para a viagem, mas acabou esquecendo. Ele se despede dela e vai embora. Lucrécia não acredita na versão e fica desconfiada. Elkin questiona se vão dar continuidade ao acordo ou encerrar. Gaivota afirma que não tem o que fazer e precisa ir aos Estados Unidos. O homem esclarece que ela não está fazendo nada que milhares de pessoas não façam para conseguir uma vida melhor e diz que basta apenas decorar o formulário. Ele entrega a ela um par de roupas para usar na entrevista. Lúcia ajuda o pai com os ferimentos. Ela comenta que não sabia que ele devia dinheiro a mafiosos e afirma que ele não precisava pegar dinheiro com eles. Eduardo frisa que agora não importa mais e diz que ela precisa tomar cuidado, pois também estão seguindo ela. A mulher questiona o pai sobre tudo o que ele está devendo e o que podem fazer com eles. O homem esclarece que não farão nada se ele pagar a dívida e diz que deve $80 mil. Lúcia fica furiosa e frisa que o pai mentiu para ela dizendo que era dinheiro dos impostos e dos salários dos funcionários. Eduardo afirma que a filha contribuiu muito para a falência, pois gastava demais, e avisa que precisa do dinheiro para a semana que vem. Maracuxa sente dor nos pés na frente de Aurélio e diz que, como Gaivota não está mais fazendo as massagens, está piorando um pouco. O homem fala que vai ajudar e que vai procurar um creme anti-inflamatório. Gaivota repassa com Elkin as informações que dirá na embaixada. Ela tem dificuldades para memorizar tudo até o dia seguinte. Maracuxa afirma que o superior tem mãos abençoadas e que vai ficar nova com a massagem. Aurélio diz para ela ir ao hospital quando for à cidade. A mulher comenta que fica com vergonha dele e conta que era Gaivota quem fazia as massagens nela. Ela confessa que as duas fazem falta. O homem confirma e diz que elas tiveram que ir embora. Maracuxa pergunta se ele sabe que não querem dar mais trabalho para elas na cidade e diz que não entende elas terem sido demitidas pelo que ocorreu no casamento do Ivan. Aurélio permanece em silêncio. Elkin diz a Gaivota para ela não ficar respondendo as coisas como se estivesse chutando numa prova e fala que o máximo que pode acontecer é o visto dela ser negado. Ele ressalta que ela não será presa e que nada vai acontecer. Gaivota ironiza e diz que só vai perder a economia de toda a vida dela e da mãe dela. O homem volta a ensaiar com ela a entrevista. Maracuxa tenta convencer Aurélio a contar o motivo pelo qual as mulheres foram demitidas e diz que precisa saber se deve ou não se afastar delas. Aurélio revela à mulher que Gaivota e Carmela inventaram a história do sequestro do Otávio para ganhar dinheiro. Maracuxa fica surpresa. Lúcia liga para amigos pedindo dinheiro emprestado, mas sem sucesso. Ela avisa ao pai que não vai pedir dinheiro emprestado ao Sebastião. Eduardo tenta convencer a filha a vender o apartamento ou algumas joias. A mulher nega e diz que o Valerro já fez muito, deixando ela morar lá. O homem fala para a filha mudar a estratégia e tentar engravidar para conquistar os 25% da herança do Otávio. Lúcia afirma que uma coisa é ele usar o Sebastião e outra é usar ela. Eduardo avisa que irão matar ele e diz que espera que ela se perdoe um dia. Márcia liga para a casa do amante e fica em silêncio. Lucrécia atende o telefone e estranha. Ela resolve retornar a ligação, mas ninguém atende novamente.
Maracuxa se recusa a acreditar na história e questiona se o homem vai acreditar mais num estranho do que na própria amiga dele. Aurélio afirma que está apenas dizendo o que aconteceu. A mulher comenta que Júlia está fofocando por todo lado e ele não faz nada para impedir. Ela questiona se ele acha isso justo. O homem fica em silêncio. Raul reclama da demora de Maracuxa e diz para Margarida chamar pela mulher. Margarida rebate e fala para ele chamar. O homem diz que Aurélio quem deveria fazer isso, mas ele também sumiu. A mulher resolve ir à procura da colega. Maracuxa confessa que veio para a Colômbia sem nenhum centavo e que Gaivota encontrou revirando lixo, dizendo que ela foi a primeira a oferecer um emprego. Aurélio comenta que não sabia disso. A mulher questiona se ele acha que uma pessoa que fez isso e deu muitas oportunidades para ela e para o filho seria capaz de fazer tudo isso que estão dizendo. Ela afirma que tudo isso é mentira e diz que é horroroso o que estão fazendo com elas. Aurélio consola a mulher. Margarida chega ao local e reclama por eles estarem na lua de mel enquanto todo mundo está lá fora com sede. Maracuxa e o homem tentam explicar a situação e dizem que não é o que ela está pensando. A mulher não acredita neles e sai do local com a água para o pessoal. Sebastião fica um pouco atordoado e sai do escritório. Gaivota vai até uma capela rezar. Maracuxa liga para Carmela e diz que já sabe o porquê de terem expulsado elas da fazenda. Aurélio escuta a conversa. Sebastião passa mal. Lúcia percebe que ele está com febre e tenta ajudá-lo. O homem comenta que não teve um dia bom e deve ser por isso. A mulher conta que também não teve e revela que a empresa dela está numa crise, que não consegue nem pagar o salário dela. Ela revela que o pai declarou falência e diz que não contou nada porque foi quando eles terminaram e o pai dele faleceu. Sebastião se oferece para emprestar dinheiro e pergunta quanto ela está precisando. Lúcia nega e diz que ele já ajudou demais ela. Carmela jura para a amiga que ela e a filha jamais fizeram mal ao Otávio. Maracuxa afirma que sabe quem elas são. A mulher enfatiza que Otávio era como um mestre para ela e era um pai para a Gaivota. Ela afirma que as duas jamais fariam algo de ruim com ele. A venezuelana revela que é por isso que ninguém quer contratar elas, pois a fofoca se espalhou. Carmela se questiona o motivo de ninguém ter perguntado a ela se isso era verdade e pergunta se a amiga sabe quem é o homem que está falando essas coisas. Maracuxa nega e diz que Aurélio só disse que o homem está preso na delegacia. Ela afirma que as duas precisam ter muito cuidado, pois tem um inimigo muito forte, e comenta que às vezes Gaivota tem um temperamento forte. Carmela concorda, mas ressalta que a filha não iria arrumar um problemão desses. Maracuxa comenta que podem estar fazendo isso com elas por raiva ou inveja, por ela ter se tornado namorada de um valerro. Carmela ressalta que é impossível os valejos terem acreditado na quantidade de mentiras sem terem perguntado a elas e afirma que muitas outras fazendas ofereceram empregos com salário bem maior, mas rechaçam que nunca aceitaram por lealdade a Otávio. Maracuxa afirma que elas irão provar a injustiça que estão fazendo com elas. Pablo Emílio vai até a sala do patrão. Ivan pede ajuda para ele tentar convencer Carlos Mário a entrar com o dinheiro, pois precisa se capitalizar para comprar a Café Elite.